João Batista Villanova Artigas é considerado um dos mais importantes arquitetos da história de São Paulo. Nasceu em Curitiba em 1915 e mudou-se para São Paulo para estudar na Escola Politécnica da USP. Formou-se engenheiro arquiteto em 1937. Foi um dos fundadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, assim como um dos responsáveis pelo projeto de reforma curricular do curso. Ele não pretendia ensinar como se faz. Como quem diz, as coisas não ficarão assim. Não era um homem para criar estilos, mas educar para enfrentar os tempos históricos que não são sempre os mesmos. A obra de Villanova Artigas ainda influencia várias gerações. O arquiteto-professor, com suas ideias de esquerda, é um dos incentivadores da arquitetura social. Eu acho que ele era um homem muito combativo, né? E acho que era um ser político. Combativo, ele tinha causas que ele defendia, é isso, sempre. Grandes e pequenas causas, mas ele sempre defendeu causas. Então ele foi um cara que brigou pelo ensino público, pela habitação social, ensino de qualidade, pelas reformas sociais todas, por isso, enfim, acabou pagando um precinho bom também, né? Villanova Artigas foi talvez o arquiteto mais importante do século passado, no nosso estado, na nossa cidade. Ele fundamentalmente inaugura uma política de fazer arquitetura que nos parece muito importante e que vai acabar consolidando o que nós podemos chamar de Escola Paulista de Arquitetura. A Escola Paulista é um termo usado para caracterizar uma parte da produção moderna da arquitetura brasileira, onde Villanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha foram os expoentes. Os projetos ressaltam a técnica construtiva com a utilização do concreto armado aparente e valorização da estrutura. Eu defendo até que é justamente essa organização e essa idealização do curso de arquitetura dentro da FAU-USP, com a ligação estrita entre técnica e crítica, entre politécnica e filosofia. É um ensino sempre crítico, que não diz que a coisa é definitivamente assim, mas como se engendra o raciocínio. Uma genealogia da imaginação no âmbito da arquitetura. Você compreende? Isso constituiria uma escola paulista. O arquiteto pode se inserir na construção de um mundo que ainda não existe. E nós, enquanto cidadãos, transformamos o mundo e, como arquitetos, damos forma às transformações que, como cidadãos, fazemos no mundo. Artigas tinha um olhar totalmente focado no ser humano, no social. Para ele, o espaço público deveria ser privado e vice-versa. Quase todas as suas obras têm este aspecto. Uma delas, marcada por este pensamento, é esse prédio de apartamentos residenciais, projetado em 1946 e construído em Higienópolis, num dos endereços mais nobres da cidade de São Paulo, o Edifício Louveira. Esse edifício há 70 anos nos ensina serenamente, tranquilamente, que você pode fazer um edifício privado, não colocar nenhum fechamento, não definir nenhum limite e ser absolutamente seguro. Ele é muito interessante porque ele está diante de uma praça. No entanto, nenhum apartamento abre diretamente para a praça, mas ele, ao mesmo tempo, gera uma praça interna e ele abre. Todas as principais aberturas dos apartamentos, são 30 apartamentos, elas estão voltadas todas para a mesma face norte. Então, dessa forma, ele não cria, vamos dizer, um desequilíbrio, um privilégio para certas unidades em detrimento de outras. Eu acho que a ideia de solução global, ou de imaginar que se a cidade é pensada para todos, o arquiteto tem que também, ao projetar, imaginar que todos têm o mesmo direito, isso é um elemento, ou uma ideia, uma estratégia presente em todas as obras do Artigas. Eu conheci
Artigas, antes de mais nada, de nome, de obra, por ser estudante de arquitetura dos anos 50. Me formei em 54, mas nunca tinha tido nenhum contato pessoal com ele. Em 1958, 59, eu fui procurado por um interlocutor vindo do Artigas se eu aceitaria um convite dele, que era professor da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura, para ser seu assistente, imagina você. Eu não pensei duas vezes, porque era uma figura de educador famosíssima e tal, fiquei muito surpreendido, e a partir daí me tornei assistente do professor Vila Nova Artigas, que tinha a cadeira do 5º ano da Faculdade de Arquitetura, de projeto. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha trabalhou com Vila Nova Artigas em grandes obras e o acompanhou em boa parte da vida. Ambos compartilhavam o mesmo pensamento político de esquerda. Na minha formação foi muito importante. É como se eu tivesse feito um novo curso de arquitetura, com outras luzes muito mais abertas, e principalmente pela mão desse pensamento marxista, desse grande arquiteto e artista Artigas, eu me vi iluminado pela questão fundamental da dimensão social da arquitetura, uma arquitetura que vem de encontro e, num certo sentido, absolutamente, dos interesses da população, como quem diz, o projeto da cidade como uma cidade para todos. A grande lição do Artigas, eu acho que é o compromisso social da arquitetura e a ideia de que mesmo os edifícios mais domésticos e de um programa mais delicado, como uma casa até, deveriam ser feitos segundo uma concepção urbana. O Artigas pensava os espaços sempre como públicos. Mesmo uma casa devia ser pública. Daí o uso do concreto, das rampas, de elementos que são de obras urbanas, né? O pensamento dele era sempre orientado contra a ideia burguesa dos segredos, né? Dos espaços fechados, de uma intimidade ligada a certos bibelôs da vida privada, né? A ideia era que a vida fosse sempre coletiva. As décadas de 1940 e 1950 foram determinantes na vida e na carreira de Vila Nova Artigas. Ele abre o próprio escritório, filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, viaja para os Estados Unidos para estudar, realiza grandes projetos como a Estação Rodoviária de Londrina, no Paraná, e o Estádio do Morumbi, em São Paulo, entre outros. Artigas ainda escreve textos para a revista marxista Fundamentos. Em 1953, viaja para a União Soviética e se desaponta com a arte e arquitetura do realismo socialista. Ele vai à União Soviética, ele conhece a realidade do comunismo de perto, e ele passa um momento de grande dúvida sobre o que é que um arquiteto poderia fazer como ação social. Depois, justamente, quando ele encontra o brutalismo, de certa forma, é quando ele percebe a possibilidade de agir de maneira mais contundente através da construção, revelando o processo, a mão do trabalhador na obra. Ele foi preso dentro de sala de aula, na FAO, em setembro, começo de setembro de 64. Os tempos eram conturbados na década de 1960. Vila Nova Artigas estava envolvido com um novo currículo do curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e militava no Partido Comunista Brasileiro, quando aconteceu o golpe militar em 1964. Ele foi preso dentro de sala de aula, na FAO, em setembro, começo de setembro de 64. Prendeu juntos também o Caio Prado, Florestan Fernandes, todos os reconhecidos professores que estavam ligados, não era, na realidade, nem aos movimentos de esquerda, mas aos movimentos de reforma universitária
que aconteciam de reforma do ensino, que aconteciam em 63, no período do João Goulart. Artigas ficou incomunicável no quartel do Parque Dom Pedro durante 15 dias. Ao final de 3 semanas, foi solto através de um habeas corpus. Pelo fato deles não serem clandestinos, etc., ter vida legal, né? Eles conseguiram relaxar a prisão. Aí, logo que foi relaxada a prisão, abriu-se um processo das famosas cadernetas de Prestes, que foram as cadernetas de que, quando Prestes fugiu, deixou uma série de anotações de coisas. E ele era citado nas cadernetas. Também, aí, achou-se que era melhor ele ir embora. Artigas foi para o exílio no Uruguai em outubro de 1964 e viveu lá por 7 meses. Ele voltou, ainda morou clandestino aqui, escondido, na casa de um de outro, até junho, quando conseguiram novamente um segundo habeas corpus. Ele ficou respondendo esses 2 processos, um terminou em 67 e o outro em 68. Com a absolvição, né? Depois de voltar do Uruguai, Artigas retornou à Faculdade de Arquitetura da USP no segundo semestre de 1965. Naquela época, o curso funcionava no prédio conhecido como Vila Penteado, no bairro de Higienópolis. Artigas já havia projetado um novo prédio que seria construído em 1969, na cidade universitária. Eu pensei que aquilo tinha que ser um prédio que não fizesse a menor concessão a nenhum barroquismo, que tivesse insinuações de uma extrema finura, quer dizer que partia de um bloco inerme. Esse edifício que é assim aberto e que elogia de uma maneira muito feliz, eu acho, o conceito de espaço público, uma escola aberta, uma escola que não tem porta, não tem grades, iluminada por um único céu que ilumina todos os recintos. Muito interessante esse edifício, absolutamente inédito, como uma distribuição espacial dentro de um programa escola, de arquitetura no caso. A posição da biblioteca, por exemplo, é magnífica. É como se fosse um prédio numa pequena praça que agora é interna, é chamado Salão Caramelo, por delicadeza dos estudantes, puseram esse apelido. Então a FAO é uma lição sobre como fazer arquitetura dentro do próprio prédio da arquitetura, exatamente também como um lugar do grande convívio coletivo, né? Os espaços transparentes, contínuos, ligados por rampas, uma espécie de cidadela, uma cidade dentro do edifício. Eu gosto de imaginar que a FAO ela é uma escola em silêncio, porque basta estar ali que você aprende arquitetura. É impossível escapar da arquitetura na FAO. É impossível não perceber relações espaciais sofisticadíssimas, em silêncio, sem ninguém necessariamente te apontar. Mesmo dando aulas na FAO e com certa dificuldade para trabalhar, Artigas foi chamado para participar de outra grande obra. O Fábio Penteado o convidou para gerenciar o projeto do SECAP Guarulhos, em 67, isso. Ele teve 2 projetos importantes em 67, que hoje são importantes, né? Um foi o início do SECAP Guarulhos e que foi uma experiência que estavam formando o BNH, etc. Tal. E a casa da Elza Bercó, que também o chamou para fazer a casa. Como ele disse, ela teve a coragem de chamar um arquiteto prisioneiro para fazer um projeto para ela. O Parque SECAP, como é conhecido, foi construído pela antiga Caixa Estadual de Casas para o Povo, na cidade de Guarulhos. Isso é uma contradição, é um fato que me intriga bastante, que é o mesmo governo que o havia cassado, era o governo que o contratava para alguns projetos, como, por exemplo, o Zezinho Magalhães Prado, que é o conjunto de Cumbica. Artigas montou uma estupenda estrutura para isso. Ficou estabelecido que ali seria razoável, imagina você, 12 mil habitações. Na época isso era uma coisa muito interessante. Significa 60 mil pessoas, uma pequena cidade.
O Artigas militante está completamente na criação desses espaços de convívio coletivo e também na ideia de uma habitação que é igual para todos. Você não tem aqui distinção e hierarquia. Você tem uma uniformidade que está ligado àquele princípio comunista da classe operária, né? da vida igualitária e com acesso aos equipamentos que tinham no projeto. Muitos não foram construídos, mas o centro comercial está ali e os outros equipamentos sociais estavam no projeto. E esse térreo comum, né? Esse é um lugar que as crianças brincam, que você pode estar descansando, relaxando. Então você tem a ideia da classe operária que trabalha, mas tem a vida bucólica, né? No momento do lazer, muito próximo à sua moradia. É parecido com a ideia do Lúcio Costa para Superquadras de Brasília também. É uma grande utopia dos arquitetos progressistas daquele momento. Um projeto belíssimo, que só foi feito em parte, mas mesmo assim, muito bem feito. Portanto, Artigas era um homem de uma visão tão ampla quanto possa ser. Você vê que um projeto não é só a casinha em si, a instalação urbana daquilo tudo, como a montagem política de uma estrutura legítima para que a coisa possa ter futuro. Artigas era absolutamente brilhante. A função social do arquiteto é trabalhar para a sociedade como um todo e não só para uma classe de burgueses abastados. Em 1969, após o ato institucional AI-5, Artigas foi cassado e parou de lecionar. O Artigas, o Paulo e o João Metrejan são cassados da FAO, então você imagina o grau de restrição, né, pelo qual eles passaram. Nesta época, Artigas fez vários projetos para sindicatos de trabalhadores de São Paulo. O Vila Nova Artigas tinha uma visão muito límpida e muito forte quanto à importância das organizações sindicais dos trabalhadores. Fez alguns projetos que eu sei muito estimulantes para todos nós, muito inventivos e muito ligados a essa visão da importância, inclusive do lazer, dentro da visão sindical dos trabalhadores. Eu só acho uma pena que tão poucos foram construídos, porque os sindicatos também acho que não tinham estrutura, dinheiro, essa coisa, verba, né? Condição de fazer. Acho que é um dos poucos arquitetos que tem no seu currículo tantos edifícios ligados ao movimento dos trabalhadores. Eu acho que isso é bastante significativo. Dá orgulho na gente. Escola pública, sindicato, habitação social. Eu acho que é o sonho de todo... Devia ser o sonho de todo arquiteto. Vila Nova Artigas era professor titular de projeto, na época em que foi proibido de lecionar. Ficou cerca de 11 anos sem entrar em uma sala de aula. Foi só com a lei da anistia, em 1979, que ele retornou à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, desta vez como auxiliar de ensino. O mais importante é a prova para que ele pudesse assumir o posto que ele deveria sempre ter tido na Universidade de São Paulo, de professor titular. Ele teve que provar, fazer uma prova. Então ele foi lá, ele deu uma aula maravilhosa, as pessoas acham lindo, mas por trás disso tudo existia uma causa. Em todos esses momentos de FAO, de voltar para FAO, de ter exposição, de ter não sei o quê, essas coisas para ele nunca foram umas coisas do prazer, essas coisas sempre tiveram ligadas a um fato político. Isso é que as pessoas dizem, é maravilhosa a aula que o Artigas deu, 6 meses antes dele morrer. Ele foi dar essa aula na FAO, ele estava odiando aquilo. Porque a FAO podia ter dado esse título para ele sem ele precisar passar por isso. A discussão tratou de um dos temas que ele abordou durante toda a vida profissional, a função social do arquiteto. E a função social do arquiteto é trabalhar para a sociedade como um todo e não só para uma classe de burgueses abastados, que é trabalhar a favor, né, da distribuição de renda, né, de uma melhor qualidade de vida para aqueles que não estavam sendo privilegiados no desenvolvimento urbano, na especulação imobiliária. Então, agir contra a especulação imobiliária, defender os interesses
das classes sociais mais baixas e etc. Então, colocar o interesse público na agenda da arquitetura, construir escolas públicas, terminais de transporte. Essa foi a grande orientação do Artigas. Vila Nova Artigas continuou lecionando, faleceu em 1985, vítima de câncer. No mundo pós-ideológico como o nosso, o Artigas ganha uma estatura heróica, porque ele sustentou um pensamento, né, social que hoje é quase uma miragem. Mas isso exatamente é um valor, porque num mundo em que não se tem mais ideologia, a recuperação do papel fundamental da ideologia é que é a grande questão. O Artigas, cada vez mais no meu entendimento, ele será muito mais importante do que ele de fato foi na minha existência, naquele momento tão específico que era o final da ditadura militar. Me parece que hoje a figura do Artigas ela tem tudo para ser muito maior do que ela foi para um jovem num momento muito complicado da história do nosso país. Portanto, dizem os arquitetos, ensinavam o Artigas, a essência do que a arquitetura pretende, uma vez construída, é amparar a imprevisibilidade da vida também. Também no sentido de, ainda que cumprindo um estrito programa específico de funções. O que mostra que a arquitetura a um só tempo tem que ser funcional, construtivista e tudo mais que você... orgânica, etc, etc. Nunca se viu aqui, pela mão do Artigas, a ideia de um estilo moderno, mas nós estamos condenados a sermos contemporâneos sempre. Eu lembro dele sempre como um lutador, essa que é a verdade. Um lutador. No último depoimento dele, pergunta para ele assim, mas e o futuro? O que você propõe para o futuro, né? Ele falou, eu não tenho mais futuro. Ele estava com câncer, com uma boininha. Ele falou, não tem mais futuro. Pense no futuro vocês têm que lutar. São Paulo vai ser assim, a arquitetura está assim, dá uma lista de causas. Até aquele momento, na beira da coisa, ele estava ainda pensando em coisas que tinham que ser feitas, né?